Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Atípico Cast, o podcast da família Atípica. Hoje, um super convidado, o Dr. Paulo, o qual é o meu médico, foi ele quem realizou o meu diagnóstico. Eu não poderia jamais fazer um podcast para falar de autismo sem que eu pudesse contar com a presença dele. Mas antes de apresentá-lo formalmente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Drogaria Minas Brasil, que tem abraçado esse projeto, que é a nossa parceira, apresenta esse podcast juntamente com a gente. A Minas Brasil, que há 60 anos vem aí cuidando da população de Montes Claros, levando muita saúde, bem-estar. Então eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez a Drogaria Minas Brasil por essa parceria. Hoje o nosso convidado, como eu já adiantei para vocês, é o doutor Paulo Newton. Ele é médico, psiquiatra, ele se graduou em medicina aqui na Unimontes, em Montes Claros. Ele que fez residência médica em psiquiatria no Hospital Universitário Clemente de Farias, aqui também em Montes Claros. Ele já atuou como pesquisador do grupo de pesquisa e extensão em TEA da Unimontes, a Universidade aqui de Montes Claros. Atuou também como médico psiquiatra da APAI. Atuou por 10 anos junto à CAPS, Adulto, Infância e Adolescência de Montes Claros, e hoje atende em seu consultório apenas adultos. É isso, doutor? Isso mesmo. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de convite. Pessoal, como vocês sabem, o intuito do nosso podcast é levar até vocês informações relevantes de qualidade sobre o autismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o autismo nas pessoas adultas, mas antes de a gente começar, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal. Vocês sabem que o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante a partir do momento que você deixa o seu like, compartilhe, se inscreva, porque eu tenho certeza que aqui vocês vão encontrar muito conteúdo de qualidade. E a gente não poderia começar diferente, doutor. Eu queria que o senhor explicasse assim bem resumidamente, o que é o autismo? O autismo é uma condição, Bruno, para que ela seja diagnosticada, eu costumo dizer que é mais uma estrutura, né? Trata-se mais de uma estrutura que de um transtorno, mas para que haja um diagnóstico de autismo, o paciente, né, ou a pessoa a ser investigada, ela tem que apresentar prejuízo no processo de comunicação, né? E alguns sintomas de comportamentais, de alterações de comportamento. Né? Isso varia muito. Eu costumo dizer que o próprio nome, né, espectro, se fala aí de uma pluralidade, né, de personas, né, de apresentações, não necessariamente segue uma forma rígida de apresentação. Perfeito, doutor. Doutor, me fala aqui, nós vamos falar especificamente, então, da atuação do senhor que atua mais com adultos, né? Como que o senhor faz esse diagnóstico, então, na pessoa adulta? E só para a gente, só emendando, é possível que o senhor consiga fazer o diagnóstico logo na primeira consulta? Geralmente, o paciente adulto, esse perfil de paciente, que é um paciente adulto, me procura, né, ou ele procura o profissional que tende a trabalhar com a área, depois de um longo percurso. Né? São pacientes que, às vezes, já vêm de tratamentos prévios, um possível quadro de ansiedade, possível quadro de depressão, TDAH, né? Mas sempre com aquele sentimento de não completude de controle de sintomas. Né? São pacientes que, geralmente, quando eles não partem de iniciativa própria, hoje o acesso ele está aí para todos, né? É aquele paciente que ele é alertado pela família, é alertado pela companheira, né? Então, é um perfil de paciente que muitas vezes ele chega para uma avaliação inicial, né? E essa avaliação ela não permite que o diagnóstico seja feito no primeiro atendimento, né? Uma vez que se trata de um diagnóstico que avalia sinais e sintomas que essa pessoa carrega ao longo da vida. Eventualmente, se faz necessário conversar com a esposa, conversar com o familiar desse paciente, né? É necessário ele contar um pouquinho da história pregressa dele, vai desde a infância. Né? Estou falando principalmente, né, que é o perfil de paciente que eu mais atendo, no nível 1 de suporte. Que é aquele paciente que não foi diagnosticado, por quê? Um adulto
um adulto com nível 2 para 3, um adulto mais comprometido, ele já foi diagnosticado há muito tempo na infância. Certo. Não sei se você concorda. Sim, Né? sim, Então, sim. que chegam aos nossos consultórios hoje são essas pessoas que vivenciam aí um processo onde elas sempre vêm com esse relato de não pertencimento, de não se entenderem, né? Com abalo de autoestima. Perfeito. É muito engraçado isso, doutor, porque as palavras do senhor, quando o senhor vai falando, eu vou me enxergando. Foi justamente dessa forma que eu fui até o senhor. Porque é aquele sentimento assim, por mais que a gente faça, por mais que a gente busque, por mais que a gente diversifique, ainda falta algo. Exato. Aquele vazio ali, assim, o que está faltando? Sim. E eu procurei o senhor muito por conta dos meus filhos, né? Eu tenho um filho de 13 anos, já é adolescente, que é autista, tem um de 8 anos que também é autista, mas muito por conta do comportamento do meu filho adolescente. Sim. Porque eu me enxergava muito Se nele. identificava, né? E é muito comum, doutor, não sei se o senhor vai confirmar isso, primeiro se tem um diagnóstico do filho. Aí a família, o pai ou a mãe leva o filho, e aí ali o filho é diagnosticado, e aí o médico fala algumas características, que é aquelas características que se enquadram no espectro, e aí, após o diagnóstico do filho, o pai ou a mãe se enxerga naquilo, não é verdade? Exatamente. Né? Hoje, as gerações mais novas, os mais jovens, né? Eles, por contarem com ferramentas diagnósticas, né? Então, são diagnosticados mais cedo. Né? E é muito comum. O pai ou a mãe, né? Mais dificilmente a mãe, mas principalmente a figura paterna, né? Ele acabar se identificando com esses sintomas. Ele pensa, poxa, então é isso? Acontece também comigo? Será que eu tenho essa mesma condição? Entendi. Né? E foi justamente o que aconteceu comigo. Eu falei assim, duas coisas. Ou o diagnóstico dele não foi correto, o que eu acho que não é, ou então eu também estou dentro do O espectro. diagnóstico dele não foi correto porque somos parecidos. Né? Isso aí é o verdade meu, né? O meu jeito. Isso, perfeito. Né? Então é muito comum, e eu já, depois que eu fui diagnosticado e passei a conversar com outras pessoas, muitos pais têm me relatado isso. Bruno, eu vou procurar também, porque o meu filho foi diagnosticado e eu me pareço muito com ele, tem as mesmas características. Exato. Então isso é muito comum acontecer. Muito comum, muito comum. Beleza. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente aqui o seguinte, porque dentro do autismo nós temos uma vasta pluralidade de profissionais trabalhando. Isso. Nós temos o psiquiatra, nós temos o psicólogo, nós temos o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, enfim. Eu queria que o senhor pontuasse aqui para a gente quem pode, não sei se a palavra é pode, ou quem tem a competência, o conhecimento para poder dar esse diagnóstico a uma pessoa. Assim. Como você bem disse, né, o tratamento é multidisciplinar. Né? É impossível ficarmos focados apenas na figura médica, ficarmos focados só na medicação. Né? O diagnóstico, ele tem que partir de uma figura médica, geralmente um neurologista, geralmente um psiquiatra, ou quem tem conhecimento de área, né? Quem trabalha bem com a área, quem tem uma experiência. Muitas vezes o psicólogo ele complementa esse diagnóstico. A ferramenta, né, o psicólogo ele vem para complementar esse diagnóstico, também nos elucidando e nos ajudando bastante. Eu acho interessante porque são configurações que, pelo menos para mim, visam, na verdade, priorizar o paciente. Não é eu assumir um lugar de saber né, em detrimento do outro. Eu acho que a intenção é priorizar o bem-estar do paciente. Entendi. Eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, como após o meu diagnóstico eu busquei estudar o direito, né, assim, como eu sou advogado, para poder defender os direitos dos autistas, eu percebi que o juiz, ele se baseia exclusivamente no laudo do médico. Sim, por ser um ato médico, né? Isso, perfeito. Então, todas as vezes que a gente vai fazer uma solicitação para o juiz, a gente sempre tem que estar amparado ali por um pedido, ou de um psiquiatra, ou de um neuropediatra. Isso, né? no caso dos menores, né? Isso. E aí,
muitas vezes, conversando com profissionais, porque assim, para que a gente consiga estruturar as terapias, tem que estar muito claro no relatório, Sim. né? O CID, a doença, as dificuldades. E para tratar aquelas dificuldades, quais seriam as terapias indicadas para cada um. Isso. E vai além. Eles exigem que se coloque a quantidade de terapias. Por exemplo, 3 sessões de psicólogo por semana. E aí, a gente chega num ponto, eu gostaria de saber a opinião do senhor, eu até conversei com um colega do senhor de consultório, o doutor Gabriel, sim, ele me relatou a mesma coisa, porque assim, para você, que médico, que está fazendo o diagnóstico, é complicado você determinar quantas sessões de terapia ele teria, né? Sim. Isso teria que partir mais do psicólogo, né? Psicólogo. Isso parte do psicólogo. Muitas vezes o paciente necessita também de um acompanhamento da fonoaudiologia, né? Muitos pacientes não têm uma posição de voz, né, adequada, mesmo adulto, né? Então isso aí dependeria desses colegas também. O diagnóstico, ele é feito, né? Por se tratar de um ato médico, ele é feito pelo profissional médico. Perfeito. Mas as terapias que virão a se tornar necessárias, né, aí vai depender de cada especialista. Pois é, aí poderia então o juiz considerar o laudo médico pro diagnóstico, né? E o laudo, por exemplo, do profissional, do psicólogo, por exemplo, para determinar quantas sessões de terapia seria necessário. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade ainda. O que acontece geralmente é que eu encaminho, né? Eu costumo encaminhar para o profissional da psicologia, da fonoaudiologia. Existem profissionais da psicologia que trabalham, né, de uma forma a oferecer mais resultado, né? Alguns tipos de terapia. Né? Então, eu encaminho, né? E gosto de alinhar. Gosto de alinhar com o profissional, né? Que o paciente autoriza, por se tratar de adultos, que o paciente autoriza esse contato médico, psicólogo, médico, fonoaudiólogo, né? Eu acho que o tratamento ele tende a ser melhor sucedido. Né? Aproveitando essa fala do senhor, então, para tratar o autista, nós temos que ter, então, profissionais especializados. Isso, não é isso, capacitados naquela área. Porque eu tenho isso presenciado bastante, alguns planos de saúde, né, e tendem a colocar um profissional, e o profissional ele não tem aquela qualificação para tratar. E aí, muitas vezes, é nesse ponto que a gente consegue fazer com que o paciente ele possa fazer a terapia fora da rede credenciada. Sim, não é isso, doutor? Exatamente. O que acontece? Hoje, padrão ouro, quando se fala em autismo, não existe medicamento para autismo. Né? O padrão ouro de tratamento para crianças e adultos é o tratamento a parte terapêutica. Né? Seja acompanhamento psicológico, seja acompanhamento multidisciplinar, né? Fonoaudiólogo, né? Então, por exemplo, no caso das psicoterapias, psicoterapia mais adequada, geralmente é o que eu gosto de sugerir, né? Seria a psicoterapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar a teoria da mente, né? O próprio método ABA, adultos também, né? Costuma ser muito bem-vindo. Para adultos também, doutor? Adultos também, né? Então, toda medida que visa alterar comportamento, trazer mudanças no processo de estilo de vida desse paciente, né? Que é isso que a gente tem que buscar. Né? O que nós vamos tratar com medicação? São as comorbidades. Não é todo paciente que tem comorbidade. Isso é muito interessante, doutor. Então, quer dizer, isso é muito interessante. Quer dizer, então, que o tratamento ouro hoje seriam as terapias, não é nem a medicação. Não. A medicação principalmente é nível 1, estou falando de nível 1 porque é um maior número de diagnósticos que eu dou dentro de consultório. Certo. Né? São aqueles pacientes que vêm aí de encontros e desencontros ao longo da vida, né? E muito sofrimento mesmo, né? Padrão ouro para esse perfil de paciente, que é a psicoterapia, mudança em estilo de vida, né? A gente vai tratar uma comorbidade. Já recebi paciente no meu consultório e, ao entender do diagnóstico dele, depois de
da investigação adequada, né? Ele não tinha mais nada para tratar comigo. Ele não precisava tomar medicação, não era ansioso, né? Não tinha questões que a medicação poderia atenuar ele. Então, qual é o processo dele aí? É um enfrentamento, é psicoterapia, né? É a libertação de um diagnóstico bem feito. Interessante. Eu estava essa semana dando uma olhada no material principalmente sobre essas terapias, e eu pude perceber, e eu queria que o senhor confirmasse ou não o que eu vou te dizer, é que as terapias, e aí eu estou falando da psicologia, TCC, enfim, elas vêm para nos ensinar comportamentos que a gente não aprendeu ou o nosso cérebro não consegue, de alguma forma, produzir, não é isso, doutor? Sim. Consequentemente, isso vai influenciar as habilidades sociais, né? Isso, Que é a maior questão, né? Do paciente que está no espectro autista, da pessoa que está no espectro. Eu achei isso muito interessante, porque todas as terapias ali, e aí a gente tem falando de ABA, BEM, todas elas eram assim, analisar o comportamento, propor ações. Ações, enfrentamentos, né? E as ações e os enfrentamentos de modo repetido. Não é isso? Faz uma vez, repete. Sim. Faz uma vez, repete. Ou seja, porque aquilo é algo que eu não sei, mas que com a repetição eu vou aprender. Exato. Não é isso? Sim. Eu tenho um fragmento de caso muito interessante no meu consultório, com um paciente, ele tem um hiperfoco no trabalho, e ele fala para plateias gigantescas, né? No nicho profissional dele. Aquilo ali ele domina, né? Mas o desafio que eu lanço a ele é, e aí, sair com a sua esposa, ir a um restaurante, fazer uma viagem, você dá conta? Não dá. Então não dá conta. Então é esse enfrentamento que é importante. Então né? aí, comportamento. Aí a ação que o senhor propõe, faça. Exato. Não é isso? Né? E eu foi justamente isso que eu também recebi com algumas tarefas no meu acompanhamento. Sua proposta, né? Faça. Aí o psicólogo me falou, faça. A primeira vez vai ser muito difícil. Sim. A segunda, um pouco mais fácil. Exato. E aí, à medida que você for fazendo, você vai desenvolver a habilidade para fazer. Você se condiciona, né? Não é? E aí Exatamente. fica fácil. Fica fácil. Isso. Só que uma coisa que ele me disse também, doutor, e que eu fiquei assim, com aquilo na cabeça é, à medida que você para de fazer, você destreina, né? Você retorna ao status que você estava antes. Há um retrocesso, né? Você retrocede. Então, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, ele é feito de condicionamento, ele é feito de treinamento. Né? Se eu frequento a academia todos os dias, e dou um gap aí de um mês sem frequentar, né? O meu cérebro ele se torna preguiçoso. Né? Então, e a gente não exercita apenas aquilo que é prazeroso. O ser humano, para se organizar, ele precisa de rotina. Né? Só o que acontece no espectro. Né? Para alguns, a rotina é demasiada. Rigidez, né? Traz aquela necessidade exagerada de vivenciar a rotina. Há uma inflexibilidade de sair um pouco fora ali. Né? E aquilo gera sofrimento. Isso. Então, qual é a palavra de ordem que eu falo sempre? É encontrar equilíbrio. Né? Equilíbrio, assertividade nos seus posicionamentos, na sua fala. Isso a gente só consegue fazer, né? Só fazer. Testando. Conseguir, não conseguir, o que eu posso melhorar. Né? Exatamente. Perfeito. Doutor, me fala aqui. Eu já ouvi falar, eu particularmente não fiz, mas eu já ouvi falar também de alguns testes que são feitos pelo neuropsicólogo. Isso. A minha pergunta é, necessariamente, para chegar no diagnóstico, é preciso fazer esse teste ou não? Não, mas ele pode ser complementar a critério médico. Né? A maior parte dos pacientes que chegam até mim vindo de um neuropsicólogo, eles já foram submetidos a esse teste. Mas eu, geralmente, não tenho essa necessidade de solicitá-lo quando o paciente primeiro chega a mim, antes de ir ao neuropsicólogo. Né? Mas a avaliação neuropsicológica, ela visa aí complementar, né? Avaliando ali inteligência, avaliando a possibilidade de déficit de atenção, avaliando déficit de teoria da mente, né? Que são características de extrema importância, né? no processo de
elaboração de um tratamento bem-sucedido. Então, geralmente fica a critério médico. Entendi. Então, necessário não é, mas seria bom para que pudesse fazer um mapeamento total. Como eu te disse, vai depender de cada paciente, né? Muitas vezes o paciente ele tá ali, você entende que ele tá no espectro, mas você percebe que talvez tenha uma comorbidade de um transtorno de déficit de atenção ali associada, transtorno de personalidade, né? Então essa investigação ela vem para nos dar um apoio no melhor direcionamento de estratégias medicamentosas. Entendi. Né? É um trabalho em equipe, na verdade, né? Perfeito. Doutor, o senhor falou aí que para os adultos, a terapia que o senhor mais recomenda, nós estamos falando aqui do nível de suporte, Isso. seria a terapia cognitiva comportamental, não é isso? Isso. Teoria da mente. Isso. Explica mais sobre o que seria isso, doutor? Assim? A teoria da mente, ela é um conjunto de fatores ali que permitem com que a gente, quem não tem déficit de teoria da mente, consegue perceber, né, e entender o que vem do outro, o que o outro espera de você. Quando se há déficit de teoria da mente, né, no caso dos autistas, há essa dificuldade desse entendimento. Né? Essa dificuldade aí do você se expressar conforme o outro espera de você que se expresse, né? De você se posicionar, né? Da forma adequada que o meio exige que você se posicione, né? Então, muitas vezes, o paciente ele não tem mímica facial, ele não tem empatia, né? Ele passa a impressão de arrogância, isso é déficit de teoria da mente, né? Não é a intenção dele, Sim, né? Mas isso aí pode ser moldado, ele pode ser treinado. Entendi. Tá? É o que o próprio método ABA também oferece, né? Entendi. Doutor, é mais fácil, e o senhor já trabalhou com criança, não já? Trabalhei com criança durante um período da minha vida na PAI. Certo. Uma experiência fantástica, logo no início de carreira, assim, sou muito grato, tenho um grande carinho pela população da PAI, né? Pela comunidade, que é uma família ali. Trabalhei durante o período. Então, o senhor pode nos dizer isso com propriedade. O que é mais fácil para o senhor? Eu acredito que seja individual, né? O que é mais fácil? Você chegar num diagnóstico da criança ou você chegar num diagnóstico do adulto? Ou vai depender? O diagnóstico infantil ele é mais fácil pela visibilidade de sintomas, né, que essa criança traz. Né? Geralmente a alteração de comportamento, né? Algumas crianças, dependendo do nível de comprometimento, né? Elas têm prejuízos escolares, prejuízos de aprendizado, a relação, a comunicação, ela ainda não se desenvolveu, né? Seja de fala, seja do processo de aprendizado, fica mais fácil. Né? Fazer esse diagnóstico é mais fácil. É aquilo que eu te falei, muitas vezes o adulto que chega hoje, né, no nível 1 de suporte, se ele fosse mais comprometido, ele já teria sido diagnosticado há mais tempo. Sim, verdade. Né? Ele já teria sido diagnosticado há mais tempo. Então, o que acontece, né, imagino eu, com o perfil de criança. Entendi. Né? No caso do adulto, é feito um trabalho de investigação mesmo. Né? Essa pessoa ela traz um relato histórico da vida dela, ela vai falar desde a adolescência, vai falar das inabilidades, do sentimento ali de impotência, né? Eu escuto muita coisa em consultório de pacientes adultos falando comigo, eu era crédulo demais, ou eu era cético demais, eu gostava da garota na escola, ela correspondia, mas eu ficava paralisado, Paulo, diante daquilo ali. Isso não é timidez apenas. Né? Muitos falam, isso é apenas uma timidez, isso passa com o tempo. Não. Né? Esse paciente, ele vai progredindo com essas inabilidades e dificuldades cada vez mais, se não houver um direcionamento adequado, né? Entendi. Para ser sincero, eu imaginava que o diagnóstico no adulto fosse mais fácil por conta de todo esse relato que ele traz, né? Então, a depender do paciente que o senhor está atendendo no consultório, a depender do relato que ele te traz, o senhor já consegue identificar. Ou não? Nem sempre. Nem sempre, né? Se esse paciente estiver medicado, se esse paciente vier de atendimentos anteriores, né? Eu
Para você ter ideia, por exemplo, eu atendo muito paciente adulto, Uhum. na verdade, foi tratado durante um período da sua vida como transtorno de personalidade borderline, como bipolar, né? O que é muito comum, né, Que é doutor? muito comum, aí você vai entender ali, né, que na verdade o que ele tem não são episódios de mania ou de hipomania, né? Esses episódios de irritabilidade, na verdade, são episódios ali de desregulação emocional mesmo, Uhum. né? Uhum. Então, esse paciente ele já vem medicado, Uhum. né? São pacientes que já têm um longo percurso, né? Então, na verdade, muitas vezes essas comorbidades também acabam atrapalhando esse diagnóstico no primeiro momento. Entendi. Porque é muito, muito não, deixa eu perguntar melhor. É mais fácil identificar uma comorbidade do que o próprio TEA? Muitas vezes a comorbidade ela se sobressai, né? Hum. Ali, né? E o primeiro a gente tem que tratar essa comorbidade. É necessário que se trate essa comorbidade. Então, por isso que é muito comum ter o diagnóstico de algumas comorbidades primeiro, Sim. aí depois investigando se chega também ao TEA. Né? Não sei que seja aquele paciente, como eu te disse anteriormente, né? Ele não tem comorbidade, ele passou a estudar sobre o assunto, ele vem ali com um relato de uma infância, de uma adolescência onde em geral de poucos contatos sociais, e aquilo ali não é timidez, né? Pacientes que falam assim, Paulo, eu vou a uma festa em família, eu me sinto extremamente esgotado em determinado momento, eu tenho que me ausentar, e a minha família fica achando estranho, acha que eu sofro daquela depressão, né? Mas na verdade eu preciso de algum momento de solitude, porque eu estou hiperestimulado, me gera uma exaustão, né? Esse mesmo paciente ele fala também muitas vezes de uma ressaca social no dia seguinte a um evento social, né? Ele fala dessa falta de destreza social, né? Apresentado a pessoas novas ali no contexto social, não sabe o que falar, não sabe onde colocar as mãos, né? O assunto ele se encerra muito facilmente ali. Só que são pessoas que trabalham, são pessoas que estudaram, né? São pessoas que têm um funcionamento cognitivo adequado. Então, o senhor falando, eu me enxergo cada vez mais, assim, durante toda a minha vida, até os 40 anos, quando eu fui diagnosticado pelo senhor, eu sempre ouvi que era timidez. Ah, você é muito tímido, isso é timidez, larga de bobagem. Mas eu nunca me convenci 100% que aquilo era timidez, porque é algo que paralisa mesmo, assim, Sim. é muito difícil. Eu acho que esse é o grande problema das pessoas, que elas não entendem, e aí o não entenderem vem o preconceito, ele diz, mas não tem lógica. Como que você é assim? Como que numa festa você não consegue conversar? Como é que você, após uma festa boa daquela, você se acaba no outro dia? Não aguenta levantar. Não. Mas é algo que, assim, só quem que sabe. Só que não está nesse lugar, né? Não é? Como é que você vivencia uma situação dessa e dá conta de ser professor, dá conta de falar para público, né? São questionamentos. É muito difícil ainda, assim, externar. Externar até que não. O problema é fazer a outra pessoa compreender. Né, que aquilo, assim, realmente é uma dificuldade, Sim. realmente é uma limitação, Sim, né? sim. Não é algo que a gente quer, que eu não quero. É a invisibilidade, né, que o nível 1 de suporte tem. Essa é a grande questão. Essa semana eu li algo nos meios de comunicação falando, poxa, mas do jeito que está indo, metade da população do mundo ela é nível 1 de suporte. Né? Eu concordo que talvez possa haver exagero, até alguns erros de diagnóstico, né? Mas só quem está nesse lugar para entender dessa dificuldade. Né? Não é timidez, não é. É algo que, realmente, o senhor usou uma palavra aí que é paralisante. Sim. É paralisante. É algo que eu até hoje, vou ser muito sincero, até hoje tenho muita dificuldade. Eu acho que eu já melhorei bastante, mas às vezes eu tenho muita dificuldade em iniciar uma conversa. Sim. É muito difícil. Outra coisa, manter uma conversa é muito difícil. Sabe? Até com pessoas mais próximas de mim, até que eu não tenho tanta dificuldade. Mas aquelas pessoas que são
não são estranhas, mas pessoas que eu conheço, é complicado, é difícil, né? A paralisação diante do novo, diante do imprevisível, Isso. né? Digamos que você programa uma rotina, né, para o seu dia de hoje, algo acontece bem no início, na manhã da sua manhã, aquilo ali é capaz de te gerar tanta angústia, te levar ao caos, né? Isso. Te levar a colapsos ansiosos. Isso. Eu aprendi e estou aprendendo cada vez mais. E acontecer isso mesmo. Eu programava o meu dia, só que logo no início do dia, algo saía fora daquela programação. Acabou o meu dia. Exato. Não dava conta de fazer mais nada, ficava irritado, impaciente. Sim. Hoje, devido às medicações que eu tomo, o tratamento que eu faço, eu já melhorei muito. Então, eu sempre planejo, mas quando acontece ali um desvio, eu tento ali ser um pouco mais flexível, Exato. né? Recalcular a rota como se fosse um GPS e continuar, né? Eu acho que são aqueles segundos, muitas vezes, que a gente se permite para não falar coisas, né? Para não ser impulsivo na fala, para não vir aquela fala sem filtro, né? Uma queixa também muito comum que eu escuto no meu consultório são de adultos falando: Paulo, eu não consigo chegar em casa e me desligar do trabalho e estar ali à disposição para minha família, para meus filhos. Então, muitas vezes eu me irritava com as crianças felizes porque eu cheguei em casa, eu ficava irritado com aquela situação, né? Então, o que eu sugiro sempre, se dê um tempo, vá tomar um banho, vá respirar um pouquinho, depois você coloca à disposição para a família, né? Até porque aquelas pessoas ali não tem culpa de nada. Essa é uma ótima saída. Eu tenho feito isso. Eu não fazia, mas agora eu passei a fazer. Dá muito certo. Muito certo mesmo. Sim, né? Costuma dar certo. É um tempo que você tira para você se autorregular. Isso. Né? Então, as coisas funcionam. Doutor, fala aqui. O senhor disse no início que a tendência é em diagnosticar mais homem do que mulher. O senhor realmente faz o diagnóstico mais de homem do que mulher? Porque é maior nos homens ou tem outro fator? Isso. Hoje existem várias teorias, né? Inclusive essa teoria genética de que talvez tenha mais relevância em homens, né? Seja um número maior de homens em relação a mulheres, mas nada ainda muito comprovado. O que a gente entende? A gente entende que a mulher, principalmente na nossa sociedade, ela é criada para ser discreta. Né? Nós, homens, não, nós somos mais derramados, a gente fala, a gente expressa raiva, né? A gente vai do 0 a 100 com muita facilidade, né? Principalmente um homem no espectro. Mulher não. A mulher, ela usa um recurso que chamamos de camuflagem social. Então, ela se adapta a situações com muito sofrimento, né? Ela guarda aquilo para si, né? Mas ela se adapta. Né? O recurso que chamamos de máscara, né? O masking, né? Como se fossem máscaras sociais, é como se fossem várias mulheres numa mesma mulher, né? E esse tipo de comportamento acaba dificultando ou tornando mais tardio o diagnóstico das mulheres. Né? O grau de sofrimento é o mesmo, mas as mulheres, elas, em nome da família, pela família, por filhos, né? Elas acabam se contendo um pouco mais. Entendi. Né? E deixando isso aí para mais tardiamente. A mulher, a garota, ela é muito presa ao universo dela, né? Ela é muito presa ao universo de leituras, ao universo mais solo, mais isolado, né? Então são características que às vezes elas passam despercebidas, né? Aos olhos dos pais, dos profissionais. Entendi. Então, o diagnóstico feito na mulher é mais difícil. É mais difícil, mais tardio, né? As pacientes que eu tenho do sexo feminino que foram diagnosticadas, né? O diagnóstico só foi possível durante o processo de gestação do primeiro filho dela. Para ela foi algo novo, né? E que a maior parte das mulheres neurotípicas curtiria aquele momento, né? Para ela foi insuportável, né? Foi extremamente desconfortável estar gerando uma criança ali mês após mês. Né? Era uma paciente que vinha sendo tratada inicialmente como transtorno de ansiedade generalizada, né?
foi quando ela começa a falar, de fato, sobre o que ela sentia, né? A questão de estar ganhando peso, daquele peso, né? Do crescimento uterino está incomodando, dos cheiros, né? Do fato de estar frequentando ambientes médicos, de ter que fazer exames que ela considerava invasivos ao corpo dela, do toque, né, do marido, do cheiro, né, do ambiente, que acontece em algumas mulheres, né, mas que nessas pacientes parece que torna mais elevado, né, e mais desconfortável. Então, muitas vezes um pouco mais tardio. E uma tristeza, né? Porque assim, a maioria das mulheres, sonho é viver, né? A gravidez. Sim, viver todo esse processo. E né? ela teve esse... No caso dessa paciente, né? Mas aí no final temos conta, né? Foi tudo muito bem sucedido. Hoje ela tenta estabelecer essa relação maternal, que também é desafiadora, Sim. né? Que também é desafiadora. É uma paciente que sofre muito com uma distorção sensorial, o choro de uma criança, o grito, né? Aquilo para ela é bem desconfortável. Tem sido um dia após o outro, né? Mas é um desafio que ela está cumprindo muito bem. Que bom. É isso mesmo. Um dia após o outro, é viver um dia de cada vez. Não tem jeito. Pessoal, se você estiver gostando, eu tenho certeza que está gostando, informação relevante, de qualidade para você, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Nós estamos aqui sempre trazendo profissionais renomados, profissionais que vão contribuir, tenho certeza absoluta, com informações aí para vocês. Aqui, rapidamente falando, o motivo pelo qual o nosso podcast, o Atípico Cast, fez essa parceria com a Drogaria Minas Brasil. A Drogaria Minas Brasil, que há 66 anos vem cuidando e inovando, ela que é presença constante e confiável em todo o norte de Minas, é sempre comprometida em levar saúde e bem-estar para a sua população. E a Drogaria Minas Brasil, além de medicamentos, ela sempre está inovando. E é aqui o ponto onde ela casa muito bem com o nosso podcast. A Drogaria Minas Brasil, mais uma vez inovando, ela inaugurou uma sala multissensorial. Esse espaço foi especialmente projetado para proporcionar conforto e tranquilidade a clientes com deficiências ocultas, como autismo, TDAH e outras condições, reafirmando o compromisso que a drogaria tem em cuidar dos seus clientes de uma forma única e personalizada. A Drogaria Minas Brasil, aqui na cidade de Montes Claros, ela inaugurou um espaço multissensorial dentro do seu estabelecimento comercial que proporciona, né, qualidade de atendimento para as famílias atípicas, para os autistas. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo para que vocês possam conhecer esse espaço e, se puderem, se forem aqui de Montes Claros, dê uma passada lá que vocês vão ver que é um espaço muito legal. Olha só o vídeo. Doutor, voltando aqui, o autismo, geralmente, e me corrija se eu estiver errado, ele vem associado a alguma comorbidade. Sim. Né? Quais são as mais comuns, ou se a gente pode dizer assim, tem uma mais comum ou não? Existem aquelas de mais ocorrência, né, dentro de consultório. O transtorno de ansiedade, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Dentro do transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode falar do transtorno obsessivo compulsivo. É muito comum, né? Principalmente os pacientes ansiosos
tem a questão com a limpeza, né? A questão de estar conferindo, de verificação, né? Temos hoje também as compulsões, de modo geral, né? Compulsões por jogos, compulsão até por bebida alcoólica, mesmo em adultos, né? Alguns adultos acabam recorrendo ao uso nocivo de bebida alcoólica para poder enfrentar situações de contextos sociais, né? Transtornos de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, né? É muito comum também, né? O TDA ou o TDAH, os quadros depressivos, né? Diante a recorrência de frustrações, né? A gente tem que tomar muito cuidado para que o processo depressivo não se desenvolva. Entendi. Antigamente, né? Assim, eu acho que hoje tem muito isso, mas hoje tem mais informação e é mais claro, porque antigamente se tinha ali, a gente fala criança, que eu acho que é mais fácil, né? Aquela criança que não ficava quieta, sobe aqui, desce ali, não para quieta um minuto, aquele negócio todo. E geralmente era diagnosticada sendo TDAH, hiperativo. Isso. Só que eu descoberto, e o senhor e quem fez o meu diagnóstico, eu nunca fui essa criança de subir e descer. Não fui. Eu não era um hiperativo. Mas, em contrapartida, eu tinha uma cabeça que ela não parava. Ela assim, ficava aquela coisa ali... Quieta, né? Isso. E isso traz um cansaço, um sofrimento muito grande também. Né? Daí é muito comum, né? Alguns terem problemas para dormir, terem madrugadores, né? Inverterem dia com noite, né? Hoje a gente sabe que o déficit de atenção ele tem uma correlação muito grande com o transtorno de espectro autista. É importante a gente enfatizar que déficit de atenção é um transtorno de impulso. A maior parte das pessoas pensam que se trata de um transtorno de aprendizado. Né? Não, é um transtorno de impulsividade. Né? Então, existem subtipos de déficit de atenção. Né? Um deles seria esse subtipo onde predomina a hiperatividade ou a inquietação ou a impulsividade, o mesmo tipo misto, né? Onde há uma performance cognitiva, a pessoa ela dá conta de estudar, ela dá conta de absorver o conteúdo, né? Mas a cabeça não desliga, a cabeça não para. Né? Ela não consegue descansar em momentos que tem que descansar, ela coloca a cabeça no travesseiro e fica remoendo pensamentos. Né? É aquela pessoa que realmente ela não tem muita qualidade de vida porque ela tem um potencial, mas ela não concretiza. Ela vive muito de procrastinação, ela vive de pendência. Isso, né? Isso não é legal. Era muito o que acontecia comigo. Muita empolgação no início para fazer alguma coisa, mas logo perde aquela empolgação, larga e começa outro super empolgado novamente. Outro interesse, né? Você se empolga, eu quero aprender a tocar um violão, compra o violão, contrata professor, depois de alguns meses aquilo ali já não é interessante mais. Verdade. Né? É muito comum. Só completando, isso aí também nós chamamos de interesse restrito, né? São os hiperfocos. Eu gosto de determinado tema, esgotei todo o meu conhecimento naquele tema ali, fui para outro. E isso é muito interessante, porque assim, a gente vê que muitas pessoas elas não procuram um profissional por a cabeça não para, mas ela não é hiperativa, ela é aquela pessoa que fica mais quieta, mais tranquila. E aí aquela imagem, né, da hiperatividade que sempre foi associada, né, hoje já temos, né, informações, pessoas que entendem que pode ter ali um transtorno, mas que não está ligado à hiperatividade, né? E procurar ajuda, porque assim, é muito difícil também, né, Bruno? Sim, bastante. E traz muito prejuízo, né? Isso. A pessoa, ela vive em si, igual eu estou te dizendo, ela vive de pendências, ela não conclui algumas coisas. Quando ela tem que descansar, ela não consegue descansar. Né? Momentos de lazer para ela são momentos que ela encara ali com uma certa dificuldade de se permitir. Né? O doutor também já disse que o autismo nós não temos uma medicação. Isso? Não. Mas para as comorbidades, essas que o senhor mencionou, nós temos algumas medicações. Sim.
quais são as que são mais usadas, que são assim, aquelas que vão trazer, assim, não sei se eu posso dizer, uma qualidade de vida, um retorno do tratamento? Isso. Geralmente usamos antidepressivos, né, para o paciente ansioso, para o paciente com quadro misto, ansioso, depressivo, né? É importante enfatizar que a medicação ela tem hora para entrar e hora para sair da vida de um paciente, né? Então, planejamento, né, terapêutico, medicamentoso, bem elaborado. Algumas pessoas têm medo de tomar a medicação, né? Faz toda a diferença quando tudo é muito bem planejado, né? No caso das medicações para déficit de atenção, né, temos medicações específicas hoje. O mercado brasileiro hoje conta com pelo menos 3 boas opções, né? Vai depender do tipo de déficit de atenção e do perfil de cada paciente. Existem também aquelas medicações mais tranquilizantes, né? E eu gosto de trabalhar também com extrato de canabidiol para aquele perfil de um paciente mais tranquilo, mas que chega para mim queixando um pouco ali de dificuldades nas habilidades sociais, fobia social, no processo de comunicação, né? Trazendo boa resposta também, né? O extrato de canabidiol hoje, ele já é um velho conhecido do público infantil, né? Hoje a gente utiliza muito no adulto para tratamento de quadros ansiosos mais brandos e quadros com dificuldades sociais também. Que legal, a gente não vê muito se falar do canabidiol para adultos, né? Geralmente a gente já está mais associado para criança, né? Sim, sim. E um ponto que é muito importante, doutor, você já enfatizou logo no início, é que a medicação ela vai ter o início, sim, mas ela também vai ter, né, um fim. Vai ter um fim. Não quer dizer que o que muito se falava antigamente é você vai ficar viciado nessa medicação, não é isso? Você vai consultar com um psiquiatra, não vai parar com a medicação nunca mais, né? Isso não é bem assim, né, que a gente trabalha. Hoje a gente entende que a medicação ela entra como um pilar importante no tratamento de qualquer um de nós, qualquer condição, né? Mas é muito importante também controlarmos o que está na nossa volta, né? Daí a necessidade de sermos acompanhados por um psicólogo. Eu, Paulo, particularmente, eu não gosto de trabalhar sem que o paciente também esteja sob supervisão e assistência de um psicólogo, né? Porque eu acho muito importante o autoconhecimento, eu acho muito importante o paciente resolver as suas questões, né? Não adianta, por exemplo, paciente fazer o uso de uma medicação onde ela foi muito bem sucedida para tratar um quadro, mas o que é externo, as questões externas, que muitas vezes são gatilhos e contribuem para a piora dessa pessoa, permanecerem ali. Né? Então é aí que entra muito bem o papel da psicoterapia, é aí que entra muito bem um outro pilar que eu acho importantíssimo, que é a mudança no estilo de vida, fazer atividade física, ter uma rotina saudável, né? Isso aí tudo conflui, né, para o sucesso de um tratamento. É bom o senhor enfatizar muito isso, doutor, porque às vezes o paciente ele acredita que somente a medicação vai resolver o problema dele, e muitas vezes ele toma a medicação e não tem esses outros pilares muito bem estruturados, aí ele pode ter uma percepção de que a medicação não está fazendo efeito, né? Exatamente, né? Ele se ancora na medicação, né? Fica ancorado. É claro que em saúde mental, em psiquiatria, existem quadros crônicos, né, que demandam o uso crônico de medicação, né? Igual um hipertenso, ele precisa tomar medicação, né, durante a vida dele toda, um diabético também. Então, existem alguns diagnósticos em psiquiatria, né, alguns transtornos que precisam dessa medicação também, né? Mas há um bom número, principalmente os transtornos de humor, né? Os transtornos de humor com comorbidade do espectro autista, que muitas vezes o paciente ele dando sequência, dando seguimento a toda uma proposta de tratamento corretinho, mais à frente, possivelmente, ele vai estar com a medicação bem minimizada, com mínimo de medicação, ou talvez até com nada. Né? E eu gosto sempre de falar sobre medicação, porque eu era uma dessas pessoas que tinha muito receio da medicação, muito receio mesmo. Tanto que os meus filhos, eu sempre tive um pouco de receio de dar início a essa medicação. Mas a partir do momento que eu utilizei a medicação e eu vi o tanto que ela contribuiu para o meu processo, eu falei assim, a gente não tem como não
associar a medicação a esse tratamento, Sim, né? Um salto na qualidade de vida muito grande. A medicação, desde que essa medicação seja prescrita por um médico assistente que entenda o que está fazendo, né? Que se responsabilize, né? Que consiga dialogar bem, né? Tanto com o paciente quanto no caso de vocês que são pais, né? As coisas costumam fluir bem, costumam funcionar bem. E eu sou testemunha de que a medicação fez muita diferença na minha vida, muita mesmo. Doutor, a gente tem vivido aí, visto notícias, né? Toda hora. Ah, todo mundo agora é autista. Sim. Eu queria que o senhor, porque quando é a gente, né, que é autista, fala às vezes, a pessoa, não, um autista, nível 1 de suporte, ele realmente tem essas dificuldades? Ou é aquela chamada frescura que o povo tanto relata aí? Pois é, realmente existe, né? Existe essa dificuldade. Você logo no início do nosso papo, você falou, quem é que quer estar nessa condição? Quem é que quer viver essa condição? Né? Você imagina um jovem de 20 e poucos anos, nível 1 de suporte, diagnosticado, né? Ele quer ser incluído. Ele quer ter a capacidade, né, de ter relacionamentos, de fazer parte de um grupo de amigos, né? Ele quer ser espontâneo, né? Então eu acho que só quem vive na pele para entender de fato o que acontece, né? Hoje, eu penso que as informações, principalmente quem tem de acesso à internet, né? Que ainda, infelizmente, funciona muito como terra de ninguém, as pessoas estão ali muito mais para julgar do que para entender, né? Do que para poder compreender. Eu acho que a falta de conhecimento, né? Ela traz essa ignorância no trato com o outro, que beira a falta de respeito, inclusive, né? Mas o nível 1, ele tá ali naquele limbo, né? Eu tenho dificuldades, eu não tenho, né? Então eu dei conta de estudar, eu dei conta de fazer uma faculdade, né? Mas o que é mais importante para mim, eu tenho recursos para trabalhar bem a minha fala, mas eu não consigo me comunicar, eu não consigo dizer a você o que eu estou sentindo, ou eu não consigo entender o que você está querendo me dizer, porque eu descontextualizo tudo, né? Eu não entendo uma brincadeira que vem de você, talvez eu compreenda aquilo como algo agressivo. Então essas inabilidades, eu acho que são prejuízos, né? Traz prejuízo, sim, existe. Doutor, eu ia perguntar ao senhor quais seriam essas dificuldades, mas elas vão variar de pessoa para pessoa. Vão variar de pessoa para pessoa, né? A maior parte dessas dificuldades, elas se referem à esfera de comunicação, da comunicação e da socialização. Né? Quando se fala de nível 1 de suporte. Né? O nível 2, o nível 3, ele talvez tenha um pouco mais de comprometimento, né? Uma certa dificuldade de aprendizado, mas o nível 1 se refere principalmente à esfera social. Né? Então, é se adequar a rotinas diferentes, né? Se adequar ao novo, né? Vivenciar situações novas, situações que ele se permita vivenciar, não seja apenas aquilo que ele conhece, né? Digamos que eu e você estamos no espectro, a gente pode ficar conversando por horas aqui de um assunto que a gente goste, né? A gente pode passar horas aqui ouvindo um cantor favorito dos dois, mas o que é novo, o que é diferente? Né? Esse é o maior desafio do nível 1, né? É a questão do se sentir esgotado, né? Do querer se esquivar de situações que exigem dele uma destreza social, né? São aquelas pessoas que eu te falei no início, né? Muitas vezes, não, eu gosto da sua festa de aniversário, sim, mas com meia hora, uma hora ali no ambiente já tá louca para ir embora, né? Tá clamando pela solitude, não solidão, mas a solitude, para poder se acalmar, para poder se organizar, né? Ou tem reações exageradas diante de situações onde não precisava todo esse exagero, né? Tem explosões de raiva, vão do 0 a 100, né? Muito rapidamente.
Então, são essas pessoas, né? Elas têm habilidades para convívio social, né? São pessoas que têm capacidade de conviver socialmente umas com as outras perfeitamente, mas às custas de muito sofrimento. É isso que eu tenho tentado, todos esses movimentos que eu tenho feito nas minhas redes sociais, tá daqui mesmo no nosso podcast, para levar essa informação para as pessoas, principalmente para a sociedade. E não se trata de algo que a gente faz porque a gente quer, Sim. né? São dificuldades, são limitações, mas como o senhor muito bem disse, da mesma forma que eu tenho dificuldades e limitações, eu tenho outras qualidades, Exato, né? Outros, eu consigo fazer outros movimentos. Não é assumir um lugar de vítima. Acho que Uhum. ninguém quer isso. Sim. Né? Você está ali se vitimizando. Sim. Na verdade, é o processo de ser acolhido. Isso. Né? Essa Ser é a palavra. acolhido, ser respeitado, Isso. né? Não ser invalidado. Isso. Né? Perfeito. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho a minha opinião, e já ouvi isso de profissionais da área de saúde, eles não concordam com essa classificação do autismo hoje, que é aquela nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Uhum. Para algumas pessoas, eu já ouvi, elas entendem, e vai cair no que nós estamos acabando de falar, elas entendem que o nível 1 de suporte não deveria ser considerado uma pessoa autista. Eu particularmente, eu não concordo com isso. Eu acho que autista é autista. Eu acho que cada um vai ter as suas dificuldades e as suas limitações, mas não vai deixar de ter dificuldades e não vai deixar de ter limitações. Por isso que eu não concordo. Sim, eu queria ver a opinião. Sim. Eu acho que a própria nomenclatura já diz, né? Espectro. Quando se fala em espectro, quando se fala em algo espectral, né? A gente não está falando ali de um padrão de personalidade. A gente não tá categorizando ali um padrão, né? A gente está falando ali dessa diversidade de apresentações, né? Então eu acho que é aí que às vezes pega alguns, né? Algumas pessoas falam assim, poxa, vou falar de um nome de uma figura que é uma celebridade, né? E é de conhecimento de todos ali, que ele é autista. O jogador Messi, nível 1 de suporte, né? Como assim? O cara é brilhante naquilo que ele faz, né? Mas com certeza tem suas limitações ali também, né? Tem as suas limitações, tem a questão social como um desafio para ele, né? O que não deixa de ser segredo. Recentemente eu vi uma reportagem da atriz Letícia Sabatella, uma mulher talentosíssima, né? Que uma mulher muito talentosa, uma atriz muito talentosa, diante das câmeras, tem muito trabalho, né? Louvável, mas olha só, cheia de inabilidades por trás daquilo ali. Né? Nível 1 de suporte também. Então eu discordo, eu não acho que tem que ser separado. Não sei se você chegou a ler a entrevista com ela, ou não ler, né? Ela descreve uma realidade que ela traz desde a infância, onde ela estava à margem de tudo. As amigas, as garotas da escola pararam de falar com ela pelo jeito dela conversar, né? Por ela estar ali naquele mundinho dela, onde tudo era muito mais sentido, né? A flor da pele ali. Então, as garotas a isolavam. Essa é a realidade de muitos no nível 1, né? São pessoas que às vezes dão conta de estar ali na escola para estudar, são bons, né? Até nos estudos, porque acabam sendo o único recurso que eles encontram ali de se sobressair, mas não são escolhidos como preferidos para o time de futebol, né? Não se destacam no grupo dos populares, né? O que é isso aí? É só timidez? É o que eu questiono o tempo todo, né? Isso aí é algo que realmente é estrutural, né? E, então eu não concordo. Eu acho que existe sim. O nível 1 ele está nesse limiar de transição, né? Entre o neurotípico e o neurodiverso, mas ele tem que ser considerado. Para se ter ideia, eu tenho pacientes no meu consultório que foram aprovados em concursos públicos, nível 1 de suporte, né? Com vagas
destinadas a esse perfil, Uhum. a esse perfil de candidato, Uhum. entendeu? E conseguiram, foram impulsados. Então, né, mas é nível de suporte, é inteligente, estudou a vida inteira, né? Talvez esse seja o único recurso que essa pessoa conta. Verdade, verdade. E é por isso também que muitas vezes eu vejo decisões, até leis mesmo, que são criadas, estabelecidas, aí fala que determinado direito é para o nível 3 de suporte, sendo que o nível 1 de suporte não tem direito. Mas, como assim? Como assim? Né? Assim, Não é tudo, não é tudo espectro. não é? Então, eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda, a gente, esse movimento que tem sido feito, tem se falado mais, os profissionais têm procurado estudar cada vez mais e isso tem trazido, né, tratamentos melhores, diagnósticos precoces. Sim. Eu acho que a gente tem evoluído, mas a gente tem muito que evoluir ainda, né? Bastante, bastante. Eu acho que temos um longo percurso aí pela frente, né? E só quem viveu, quem está nesse lugar, né, para entender os nomes que foram dados ao longo da vida, né, de esquisito, atrasados, apelidos, né, bizarro, né, arrogante mais à frente, Mal né, educado. esquisitão, mal educado, né? Então é só quem vive para de fato entender o processo. Eu digo que eu tinha uma vida antes do diagnóstico e hoje eu tenho uma vida completamente diferente depois do diagnóstico. Isso não quer dizer que meus problemas acabaram. Não, de forma alguma. O modo como eu vejo a vida hoje é diferente. O modo como eu ajo diante das minhas dificuldades, das minhas limitações é completamente diferente. Sim. Então, eu sempre que converso com alguma pessoa e ela, eu sempre incentivo que busque. Sim. Busque o diagnóstico. Não tem que ter vergonha, não tem que ter... Não, ali é o momento em que você vai receber ou não o diagnóstico. Recebendo o diagnóstico, você vai ter o tratamento indicado. Você vai se direcionar, né? O tratamento vai ser direcionado. Né? Você vai ser direcionado. Porque até então, eu, falar por mim, eu estava perdido. Eu fazia algo, Sim. não tinha um caminho. Era viver no botão automático. Sim. Hoje não. Hoje eu tenho metas, eu tenho os meus objetivos, Sim. mas eu só consegui isso depois do meu diagnóstico. Exatamente. Eu conheço colegas que eu respeito, inclusive, profissionalmente, que não trabalham com um direcionamento, né, baseado em diagnóstico, um tratamento direcionado baseado em diagnóstico. Eu fico sempre pensativo, mas como é possível isso? Uhum. Né? Porque a partir do diagnóstico a gente consegue elaborar estratégias para ajudar aquele paciente. Com certeza. Né? Então, o diagnóstico ele não é para é um processo de desconstrução, mas é um processo que visa trazer libertação, trazer entendimento. Essa é a palavra. Eu tenho para mim que a minha palavra é libertação. Depois do diagnóstico, eu tive a libertação, porque eu sempre tive comigo e eu sabia que eu era diferente, isso estava claro para mim, mas eu não sabia o motivo, eu não sabia o porquê. E eu trazia muito comigo que eu era incapaz, preguiçoso, e isso é muito doloroso. Então, a partir do momento que eu tive o meu diagnóstico e eu pude saber o porquê eu era diferente, para mim foi uma libertação. Porque hoje eu sei que eu não sou incapaz. Hoje eu sei que eu não sou preguiçoso. São as minhas limitações. São as dificuldades que eu tenho que lidar. Então, eu sempre incentivo muito que a pessoa busque o diagnóstico, busque o tratamento, porque ela vai ter uma vida completamente diferente. Hoje você conta, né, com recursos para promover suas mudanças. Né? Perfeito. Acho que quando o autoconhecimento ele traz isso. Perfeito. Pessoal, eu sei que se deixasse a gente ficaria aqui longas e longas horas conversando. Eu sei que o Dr. Paulo é um profissional de suma capacidade. Ele não é à toa que ele é o meu médico, é um médico em que eu confio, uma pessoa muito acolhedora acima de tudo. Ele é um profissional, mas é muito acolhedor, foi muito bem acolhido. E queria te agradecer, doutor Paulo. Foi muito bom a sua presença aqui. Eu tenho certeza que levou informação esclarecedora para as pessoas. Eu acho que cada vez mais nós temos que falar do autismo, mas como algo
não algo vergonhoso, algo que tem que se falar escondido. Não, algo que se torne cada vez mais natural, né, no meio da sociedade. Sim. Eu acho que a palavra de ordem é essa, libertação. Né? Queria te agradecer o convite. Eu queria te dar parabéns pelo serviço. Tá? De extrema importância temos esse tipo de podcast, de informação aqui na nossa cidade. É só assim que a gente vai desconstruindo preconceitos, né? A gente vai levando informação de fato, de relevância, né? E vai desembuchando as pessoas. Isso. Né? É isso aí. Então, muito obrigado. Eu agradeço. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se quiser deixar alguma pergunta para o Dr. Paulo, pode deixar aqui nos comentários, eu envio para ele depois, ele me enviando a resposta, eu envio aí para vocês, tá bom? Gostaria mais uma vez de agradecer a parceria da Drogaria Minas Brasil, que tem com esse podcast, apresenta o Atípico Cast com a gente. Muito obrigado e a gente volta no próximo episódio com mais um convidado. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.